Olá, colega! Quando se trata de padronizar processos empresariais, creio que estamos todos de acordo que visualizar o fluxo de atividades é necessário, em vez de apenas contar com longos textos dissertativos explicando como é que cada pessoa deve realizar o seu trabalho. Neste vídeo eu quero comparar as diferentes técnicas que são usadas para mapear processos, com a finalidade de identificar qual delas é a mais adequada como ferramenta de padronização de fluxos de trabalho. Estou seguro de que o resultado dessa comparação vai te surpreender, porque muito provavelmente você nunca ouviu falar da técnica que supera todas as demais. Então me acompanhe na exposição de alguns poucos slides. Vamos lá! Então aqui eu vou fazer uma comparação das diferentes técnicas usadas para diagramar processos empresariais. E o resultado surpreendente vai ser que você não conhece a melhor delas. Mas antes da gente ver as diferentes técnicas, deixa eu colocar aqui alguns critérios de comparação. Quais seriam os requisitos para um diagrama de processo, né, que a gente poderia aplicar para poder ter uma comparação justa aí? Bom, segundo a minha opinião, o primeiro requisito para um mapa visual do processo é que aí esteja clara qual é a finalidade do processo. Por definição, todo processo é um conjunto de atividades concatenadas para produzir um resultado de criação de valor para algum dos stakeholders de uma companhia. Quando eu digo stakeholders ou partes interessadas, são clientes no centro, né? Clientes, colaboradores, acionistas, fornecedores, governo, comunidade, esses são os principais stakeholders. Para fim de criar valor para algum stakeholder, tem que existir uma razão de ser do processo, a finalidade do processo. Esse é o primeiro critério. Deve estar aí, pá, na cara de todo mundo. Segundo, deve permitir a visualização de todo o processo numa única página, né? Ou seja, que seja um mapa visual que eu possa, com uma única olhada, saber como é que funciona o processo, quais são as fronteiras de início e fim, todas essas coisas. Aí está o terceiro requisito, dê um destaque aí para que as fronteiras de início e fim do processo, elas sejam realmente claras. Quarto, mostrar as atividades de cada ator no processo. Se é uma ferramenta de padronização de como as coisas devem ser feitas, então deve ter essa referência visual, né? Para um dado cargo, o que ele faz dentro do processo, qual é a contribuição, quais são as atividades que ele tem lá dentro. Quinto requisito, com esse mesmo fim, deve dar, então, à pessoa que está executando cada atividade suficiente detalhe das atividades. Ou seja, os critérios de execução, algum alerta especialmente importante para a execução da atividade com qualidade, referência a alguma política, algum manual, alguma instrução mais detalhada, né, deveria estar presente aí. Sexto requisito, falando de padronização integrada, isso aqui é simplesmente vital. Mostrar claramente todas as entradas e respectivos fornecedores e todas as saídas com os respectivos clientes do processo. É isso que vai permitir promover a verdadeira integração, né? Atar esses cabos soltos aí, não deixar nenhuma indefinição no fluxo transversal de criação de valor. E finalmente, que seja fácil de ler e interpretar. Isso aí vai ser usado por pessoas com diferentes níveis de conhecimento, de educação, de formação, né? Então tem que ser algo fácil que todos possam sim né, interpretar. Esses são os critérios de comparação. Então vamos agora a cada uma das técnicas mais utilizadas por aí e vamos ver quão bem elas cumprem com esses requisitos, né? E aí está o clássico fluxograma, um exemplo, né? Normalmente tem um ponto de início, atividade de fim, a sequência de atividades com, né, descrição das atividades, decisões, né, variações no fluxo, etc. Perdoe que está em inglês, tá? Eu tomei isso aqui apenas como um exemplo, né? Mas vamos lá então. Do ponto de vista de finalidade, você pode procurar por aí, você não vai encontrar finalidade, uma frase clara, sucinta, dizendo para que esse fluxo de atividade existe. Então, normalmente não vai encontrar isso aí, não cumpre, tá? Você poderia colocar aqui a frase, mas a aplicação prática, da forma como é ensinado e praticado, não cumpre com esse requisito.
Segundo, que visualize numa única página. Então, normalmente isso é o que a gente vê, né? Não é muito complexo a descrição do fluxograma e aparece normalmente numa única página, critério atendido. Que permita ver as fronteiras de início e fim do processo. Ok, aqui tem claramente um ponto de início, né? Aqui começa o processo e um ponto de conclusão, né? Fim do processo. Então, desse ponto de vista, está atendido. Ok, quarto critério, que permita identificar as atividades dos diferentes atores, né? Nesse ponto não atende, porque você não vê aqui, né, atividades, o cargo que está executando, qual é a pessoa que está executando. Pode ser diferentes pessoas, mas está tudo misturado aqui no fluxo do diagrama. Esse critério não é atendido no fluxograma típico. Que, além disso, né, quinto critério, que permita detalhes, né, da execução, também não atende, porque normalmente aqui fica só uma descrição superficial das atividades, né, que pode ser suficiente, mas quando você precisar para uma dada atividade, entrar em mais detalhes, critérios de execução, alguma coisa importante, né, para a pessoa que está executando não deixar passar, aqui já começa a complicar, já tem uma limitação essa técnica aqui. Que mostre claramente as interfaces de entrada e saída, também não atende esse critério, né? Não tem todas as relações com os demais processos, né, demais áreas e processos da empresa. Por exemplo, aqui, né, atribuir paciente, né, encaminhar paciente ao doutor. Aqui não tem a saída, né, para qual doutor, para onde vai, né? Então não tem a interface de comunicação dessa atividade com outros processos, que seria, por exemplo, uma consulta médica, como nesse exemplo aqui, né? Ok, então também não atende isso aí. Que seja fácil de ler, é fácil, tranquilo, né? Todo mundo que tem um mínimo de treinamento aqui sabe interpretar, sabe ler o que está acontecendo aqui nesse fluxo de atividades. Então tá aí os pontos, né, positivos e negativos do fluxograma. Vamos fazer a mesma coisa agora para as outras técnicas. E aqui a gente tem essa que chama swim lane, também alguns chamam isso de workflow. Qual que é a diferença? É um tipo de um fluxograma, só que introduzindo essas, o pessoal chama aqui, né, swim lanes, essas raias de natação aqui, ó. Cada ator do processo numa raia, tipicamente assim, horizontal, pode ser vertical também, mas esse é o conceito. Então aqui você tem, né, um dado cargo, né, nessas raias e as atividades que ele executa. Vamos lá então essa comparação. Que mostre a finalidade, né, do processo. Normalmente, mesma coisa, né, você não vê por aí uma frase clara e sucinta que diga por que isso aqui existe, qual que é a razão de ser disso aqui. Que permite visualizar numa única página. Ok, atendido, né, é possível colocar aí. Tá? Que explicite claramente as fronteiras, né, de início e fim do processo, mais ou menos, não tem muito claro o ponto de início e ponto de fim, né? O que dispara esse processo aqui, tá? Então, nesse ponto também, mais ou menos, né? Se você entrar nos detalhes, você vai conseguir saber onde começa aqui. Que permita ver as atividades dos diferentes atores. Essa é a contribuição, né? A ideia central desse tipo de diagrama. Isso está atendido porque aqui são essas raias, né? Esses swim lanes de diferentes atores do processo. Que permita dar detalhes de execução, mesmo mal do fluxograma. Mesma coisa que eu comentei do fluxograma, tá? Se você precisar de detalhes aqui, tipicamente você não vê referência a algum instrutivo operacional, alguma coisa assim mais detalhada, tá? Que permita ver as interfaces de entrada e saída, tá certo? Fornecedores, entradas, saídas e clientes dessas saídas, não dá para ver também aqui, não está claro. Não é o conceito dessa técnica aqui. O que deixa a desejar em termos de padronização integrada, né, de processos no ambiente empresarial. Então está aí o resultado do swim lane. Já ia esquecendo essa parte aqui, o sétimo critério, fácil de ler. Sim, é fácil de ler, assim como o fluxograma, né? É um fluxograma com essa vantagem de incluir e deixar claro que os diferentes cargos estão fazendo. Vamos a uma outra técnica, mais técnica, diria assim, né, do BPMN, ok?
que em seu conjunto, né, eu creio que isso aí foi pensado para analista de sistema, tá? Porque tem em torno de 170 símbolos para fazer o mapeamento de processos, tá ok? Apesar de que esse exemplo aqui seja simples, você já vê vários desses símbolos aí, né, com sua explicação para quem estuda essa quantidade impressionante de símbolos, ok? Então vamos lá, como é que isso aí cumpre os nossos critérios? Finalidade, padece do mesmo mal que eu já comentava anteriormente. Não é típico você ver declaração de para que existe isso aí, o que é que está criando de valor isso aí, está implícito, né? Então não está claro, não atende esse critério. Que permita visualizar numa única página o fluxo de trabalho. Também não dá porque faz muito recurso, como você vê aqui, onde tem esses sinaizinhos demais, são subprocessos, ok? Então os detalhes, né, se você for colocar, expandir isso aqui e colocar no único mapa, já fica uma coisa gigantesca. Então normalmente não atende, você não consegue colocar de forma objetiva numa única página, porque num processo empresarial típico existem muitos chamados subprocessos, ok? Terceiro, que permita ver as fronteiras de início e fim do processo, também não atende, né? Não é fácil ver exatamente quais são as fronteiras, né? A partir de que momento o processo é disparado. Existe símbolo para isso, no meio daqueles 170, mas normalmente você não vê por aí, não deixa claro, como esse exemplo aqui. Que permita ver os diferentes atores, o que eles estão fazendo, tá ok. Isso aqui também você pode colocar, né, como é de praxe, né, os diferentes atores nessas raias também, assim como no swim lane. Que permita fornecer detalhes da execução também, porque você tem esse recurso de subprocesso e aí você pode colocar os detalhes, tá certo? Interface de entrada e saída não atende, você não tem claramente quais são os fornecedores para que esse processo funcione, que entradas eles dão, em que ponto são utilizadas essas entradas. À medida que essas atividades vão avançando, o que tem de saída para outros processos e quais são esses outros processos clientes, né? Não, isso aqui não aparece num BPMN típico, né? Ok, então tá aí os prós e contras, né? Tem mais contra do que pró. Talvez tenha sua utilidade para os analistas de sistemas, para parametrizar fluxos de trabalho, esse tipo de coisa, fazer lá os detalhes do sistema informático, mas como ferramenta de padronização para que usuários, né, comuns e mortais aí, utilizem, não é muito prático. Entretanto, é o que o pessoal por aí recomenda, né? Não entendo muito por que não. Ok, último detalhe também já ia me esquecendo, que seja fácil de ler. Não é fácil de ler, justo porque, por isso que eu disse, né? São demasiados símbolos para que uma pessoa comum, digamos assim, que não tem uma formação e não tenha estudado toda a simbologia, possa entender o que está acontecendo aí. Vamos ver aqui o diagrama CIPOC, que é o único tipo que você vai encontrar quando você digita CIPOC aí no Google, né? Vai fazer uma pesquisa, aparece esse tipo aí. Eu chamo esse de CIPOC macro, tá? Que é essa descrição aqui, não é, já na sigla, o CIPOC, né? Supplier Input Process Output Customers. Estão aqui todos os fornecedores listados, tá? Cada caixinha aqui é de um fornecedor. Quais são as entradas que cada fornecedor dá? Quais são as etapas básicas do processo, um nível muito macro, por isso que eu chamo de CIPOC macro. Quais são as saídas à medida que esse fluxo é executado, né? Quais são as saídas e para onde vão essas saídas, tá? Mas acabou por aí, ok? Então vamos lá, vamos aplicar os critérios. Finalidade. Finalmente a gente encontra aqui um campo, né, que você pode colocar a finalidade do processo, nome do processo, título, finalidade. Então você poderia colocar isso aqui facilmente. Tá ok esse requisito. Primeiro que atende esse requisito aqui. Que permita visualizar numa única página, essa é uma vantagem dessa forma de ver, bastante compacto, bastante macro, tá certo? Dá para visualizar num detalhe não operativo, né? Como é que é o processo, onde começa, onde termina, aqui estão as fronteiras, né? A fronteira de início, fronteira de fim do processo,
dá para visualizar aqui também, só que num nível muito macro, né? Está num nível muito, assim, a visão panorâmica, né? 10.000 metros de altura, ok? Mas dá para ter uma ideia inicial, né, de como é que é o processo, onde começa e onde termina. Que permita visualizar os diferentes atores que estão fazendo. Esse aqui não faz isso, né? Justamente aqui onde realmente cria valor, você não tem nenhum detalhe de quem está fazendo isso aqui, quais são os cargos que intervêm nesse fluxo de atividade. Até porque essa atividade está muito assim descrita de maneira muito superficial, muito nível de detalhe, pouco nível de detalhe. Ok, que permita ver detalhes de execução sem comentário, né? Não tem nenhum detalhe de execução aqui, né? Muito menos para cada pessoa saber o que deve fazer no processo. Ok, que mostra as interfaces de entrada e saída. Mostra, mas num nível muito macro, né? Um nível muito superficial. Não diz exatamente onde cada entrada é usada no processo e de onde cada saída sai do processo, de qual atividade cada saída é produzida, é gerada, né? Então, não dá uma visão que a gente possa usar para padronizar um fluxo de trabalho. Finalmente, que seja fácil de ler, sim, é fácil de ler, né? Com esse objetivo, a única utilidade que eu vejo para isso aqui é dar uma visão muito superficial de um processo, mas não serve absolutamente como uma ferramenta de padronização real, né, para os usuários, para os atores de um processo. Vamos ver finalmente aquela que eu considero a campeã de todas essas técnicas, com o objetivo de realmente permitir a padronização integrada de um processo empresarial. Esse é o que eu chamo de diagrama CIPOC detalhado. A gente preserva a mesma estrutura CIPOC, ok? Você vai ter aqui uma coluna de suppliers, os fornecedores, outra coluna de input, que diz exatamente, né, quais são as entradas que cada processo fornecedor, aqui no caso, está dando para o processo. Você tem aqui nessa coluna, numa mirada só, num olhar só, você tem todas as entradas. Aí você tem claramente aqui a fronteira de início do processo, aqui arranca, né, o processo, e você tem claramente também a fronteira de fim aqui. Internamente, aqui no P do CIPOC Process, você tem claramente identificado os atores, né, quais são os cargos e o que eles estão fazendo aí dentro. E ao fazer essas coisas, que tipo de entradas eles estão utilizando, né, materiais, informação. E à medida que vai avançando esse fluxo de atividade, você tem claramente identificado os resultados, as saídas que saem desse processo, que são produzidas nesse processo, e você tem os clientes. Então você tem aqui a coluna de todas as saídas, você vê de onde vêm essas saídas, em que ponto é originada essa saída, esse resultado, e quem vai continuar dando fluxo no processamento, né, de informação, de material, do que seja que sai do processo. Ou seja, nessa coluna você tem, no C do CIPOC, os clientes, né, customers, aqui, essa coluna. Tudo isso visto numa única página a nível de detalhe operacional. Então vamos lá aplicar o critério, né, mas praticamente já expliquei tudo. Finalidade está claramente identificada nessa estrutura. Tá? Essa é a técnica que eu venho usando, né, dentro da minha metodologia de gestão do processo. E você tem, por definição, o processo existe para cumprir uma finalidade. Tá? Aqui é uma frase clara, sucinta de para que existe esse processo. Está lá claramente, né, explícito ali no alto da página. Que permita visualizar numa única página. Sim, para a grande maioria dos casos você consegue encaixar, né? A regra é que entra numa página só. Tamanho máximo A3, você consegue visualizar todos os detalhes de um processo em nível operacional. Que você possa visualizar as fronteiras, já expliquei, fronteira de início, fronteira de fim do processo, claramente visualizado. Que você identifique os diferentes atores, aqui está, cada coluna, além disso, né? Seria equivalente das raias do swim lane. Okay? Cada coluna, você tem, num olhar só, todas as atividades que cada cargo executa no processo. Que permita
que forneça detalhes de execução, critérios de execução. Aqui você tem nessa técnica, aqui não vou entrar em detalhes da técnica, mas aqui você tem diferentes níveis de detalhe. Tá? Uma é simplesmente declarar uma tarefa que seja simples, outra é fazer uma referência a uma nota, alguns poucos parágrafos no procedimento, do qual esse diagrama CIPOC é um anexo. E você também pode ser uma série de passos técnicos com detalhes, com, por exemplo, telas de um sistema, né, com ajuste de uma máquina, alguma coisa assim. Você pode colocar tudo isso, fazer referência aqui no CIPOC a uma instrução operacional, né, uma instrução de trabalho, aparece aqui no CIPOC, então você vê os detalhes quando é feita essa referência. Okay? Aqui está um pequeno exemplo, aqui não dá para ver direito, mas aqui tem referência a um instrutivo de trabalho que um projetista segue. Interface de entrada e saída, essa aqui é a grande virtude, além das demais, né? Mas a principal, que as demais não dão, é essa visão clara e inequívoca de todas as interfaces de entrada e saída. Você tem tudo que entra, que é necessário para esse processo funcionar, quem manda isso, quem é o fornecedor, tudo que sai e quem manda, qual é a atividade que envia essa saída, tá certo? Qual é o cargo que está mandando isso aqui para fora do processo, e quem usa isso para dar continuidade à criação de valor. E é fácil de ler, você tem aqui, você consegue diagramar qualquer processo empresarial com nada mais do que 6 símbolos, apenas 6 símbolos, é tudo que você precisa aqui, né? E algumas empresas usam até menos, é muito fácil de ler. Então tá aí, esta é a única técnica. Tudo isso, claro, minha forma de ver, de acordo com a minha experiência, aí, já de mais de 30 anos com esse tema de processo. Essa é a única que cumpre todos esses requisitos que são importantíssimos para padronizar processos empresariais de maneira integrada, não criando ilhas de processos que não se comunicam. E esse aqui, então, é o coração, né, da padronização integrada, ok? Em torno disso orbita, digamos, né, gira toda a documentação. Então, antes de sair desse slide aqui, né, 2 pontinhos. Como eu já disse, né, essa estrutura te obriga a, como eu digo, atar os cabos. Não fica nenhum cabo solto, nenhuma indefinição nesse fluxo transversal entre áreas e processos da empresa. É o que eu chamo de zonas cinzas, né, essa zona do agrião aí, tá, essas zonas de indefinição. O fato de você ter essas interfaces claramente especificadas, esse requisito 6 aqui, vai eliminar essas zonas cinzas entre áreas e demais processos da organização. Tá? Então, como eu já disse e reforcei algumas vezes, é uma ferramenta por excelência de padronização integrada. Como eu estava dizendo, isso aqui centraliza, digamos aí, 95%, se não é mais, da informação necessária para todos os atores, né, saber o que devem fazer num processo, os atores internos ao processo. E em torno disso gira toda a documentação. Então dessa maneira você consegue fazer um procedimento estruturado, numa forma padronizada, um procedimento muito compacto, muito enxuto. Você consegue com essa técnica reduzir drasticamente o peso, né, da documentação. Esse aqui é um exemplo real. Você tem o diagrama CIPOC, apenas 2 páginas de Word e um instrutivo operacional, onde em algum momento aqui do processo entra mais detalhes operativos. Esse aqui é um exemplo, né? Esse exemplo que eu peguei aqui é de uma empresa que eu considero modelo na implementação de gestão de processos, que é a Dental Morelli, com sede em Sorocaba. Eles fazem produtos para ortodontia, né? E aí está, eles têm essa prática também muito arraigada e benéfica de controle visual. Todo o processo, eles têm no sistema, está tudo informatizado, mas para fim de controle visual e manejo prático aí no dia a dia, né, os responsáveis de processos, os gerentes de macroprocessos, líderes de processos, têm o CIPOC impresso de um lado e o procedimento impresso do outro. Nessa empresa aqui, eu sei que de mais ou menos 80 processos que eles têm padronizados de forma integrada, só um caso eles precisaram de mais de uma página para descrever o fluxo do processo. Todos se encaixaram nesse formato aqui. CIPOC de um lado, procedimento do outro,
né? 2 páginas de Word, está feito, está padronizado o processo e atende todos os requisitos legais e normativos pertinentes ao processo. É por isso que na minha metodologia de gestão por processos, o diagrama CIPOC detalhado ocupa lugar de destaque. De fato, eu considero o diagrama CIPOC detalhado como o coração da padronização integrada dos processos empresariais. Até hoje eu não encontrei técnica que seja mais eficaz do que o CIPOC detalhado. De fato, eu posso afirmar que sem essa técnica é muito pouco provável que se consiga o resultado de padronização integrada dos processos empresariais e, como consequência, a empresa continuará com sua eficiência operacional limitada pelo trabalho isolado em silos departamentais. Se você quiser saber mais sobre como construir e como usar o diagrama CIPOC para padronizar de ponta a ponta tudo que uma unidade de negócio deve fazer para criar valor aos seus stakeholders, recomendo que você se aprofunde no conhecimento e na prática da GPP, a Gestão por Processo. Por isso, deixo na descrição os links para o meu curso online GPP Champion, Liderando a Gestão por Processos, curso completo e gratuito em 11 aulas. Obrigado por ter me acompanhado até o final. Se gostou, já sabe, por favor, curta, comente e compartilhe. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, ativando também todas as notificações. Até mais!